Essa semana a gente veio lá de Sorocaba. Os pastores dessa igreja foram lá. E Deus está nos levando para muitos lugares, irmãos. Continue orando por isso. Continue orando pelo chamado dessa igreja. Você faz parte desse chamado. Nós somos chamados para ir para muitas mesas e transformar famílias a partir dessa mesa. O evangelho não é mais sobre multidões, não é sobre grandes palcos, grandes cruzadas, é sobre mesas. Sobre mesas. E numa mesa não existe muito glamour, não existe holofote, numa mesa não existe, como é que eu posso dizer, glamour. A mesa é simples, a mesa te expõe, a mesa te revela. Senta uma vez na mesa, você se controla, 2 vezes na mesa você controla, a partir da 3ª vez que você está na mesa, você começa a abrir um pouquinho sobre quem você é. Depois de um tempinho na mesa, você já começa a ser quem você é de verdade. E não existe nada mais belo do que isso. Essa é a igreja desses dias. E eu estou muito feliz por isso. Muito feliz. Estou muito feliz pela sua vida, você que nos visita hoje. Não te conheço, não sei quem você é. Alguns eu conheço muito bem, amo, né? Tenho um carinho muito especial. E essa é a beleza, irmãos, de seguir e viver Jesus. Essa é a beleza. Eu quero trazer uma mensagem hoje muito conhecida no nosso meio, mas o Senhor mandou ministrá-la novamente depois de tanto tempo, depois de quase 3 anos. Glória ao nome de Deus. A voz não está muito legal. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Papai, nós chamamos. Nós chamamos. Nós agradecemos o teu nome. Nós adoramos quem tu és. E declaramos a beleza da tua salvação. Ministra aos nossos corações, Pai. Fala conosco. Que a tua palavra seja tudo o que nós precisamos. Todo alimento, toda fonte de saciação, transformação, salvação. Que o Senhor ministre aos nossos corações. Fala conosco. No nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor em 2 Reis, 2 Crônicas, desculpa. Capítulo 34. Maior rei que Israel já viu. Um homem segundo o coração de Deus, que seguiu os passos do seu bisavô. Um rei sublime, poderoso. Esse rei Josias. Já abriu? 2 Crônicas 34. A palavra do Senhor diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 31 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando, nem para um lado e nem para o outro. No 8º ano do seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar a Deus, de seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar Judá.
e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Aserá, os ídolos esculpidos, as imagens de metal. Deu ordem para que fossem destruídos os altares de Baal e despedaçados os altares de incensos que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes de Aserá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal fossem despedaçados e espalhados sobre o túmulo daqueles que haviam oferecido sacrifícios. Queimou os ossos de sacerdotes idólatras sobre os seus próprios altares. Com isso purificou Judá e Jerusalém. Fez a mesma coisa na cidade de Manassés, Efraim e Simeão, e até na mais distante Naftali, bem como nas ruínas ao seu redor. Destruiu os santuários idólatras e os postes de Aserá, reduziu os ídolos a pó e despedaçou todos os altares de incensos em toda a terra de Israel. Por fim, voltou a Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, Josias, depois de ele purificar a terra e o templo, nomeou Safã, filho de Azalias, Maaseias, governador de Jerusalém, e Joá, filho de Joacás, o historiador do reino, para restaurarem o templo do Senhor. Eles entregaram ao sumo sacerdote Ilquias a prata recolhida pelos levitas, que guardavam as portas do templo de Deus. As ofertas foram trazidas pelo povo de Manassés, de Efraim, de todo o remanescente de Israel, bem como de Judá e de Benjamim, e pelos habitantes de Jerusalém. Ilquias e os outros líderes entregaram a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo do Senhor. Eles pagaram os trabalhadores que faziam os reparos e a restauração do templo. Também contrataram carpinteiros e construtores que compraram pedras cortadas para as paredes e madeiras para os suportes e as vigas. Restauraram aquilo que reis anteriores de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Os trabalhadores realizaram a obra com fidelidade, sob a liderança de Ade e Obadias, levitas do clã de Merari, e Zacarias e Mesulão, levita do clã de Coate. Outros levitas, todos músicos talentosos, ficaram responsáveis pelos carregadores e pelos trabalhadores em várias funções. Ainda outros auxiliavam como secretários oficiais e guarda das portas. Enquanto estava retirando a prata recolhida do templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro do Senhor, escrito por Moisés. Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e relatou: seus oficiais estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. A prata recolhida no templo do Senhor foi entregue aos supervisores e trabalhadores. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Em seguida deu ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei: vão consultar o Senhor por mim, por todo o remanescente de Israel e de Judá. Pergunte a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados
não obedeceram a palavra do Senhor. Não temos feito o que esse livro ordena. Então Ilquias e os outros homens foram ao bairro Novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Ela era esposa de Solum, filho de Tocate, filho de Harás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre essa cidade e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumprirão. Pois o meu povo, versículo 25, pois o meu povo me abandonou, queimou incenso a outros deuses. Estou grandemente irado por tudo que fizeram. A minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá que os enviou, para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu, se humilhou diante de Deus quando ouviu as palavras dele contra essa cidade e contra seus habitantes. Você se humilhou, rasgou suas roupas e chorou diante de mim. E eu certamente ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tivesse reunido a seus antepassados e tivesse sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade e sobre seus habitantes. Então eles levaram a mensagem ao rei. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e levitas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais importantes até os mais simples. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei tomou seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos, decretos de todo o coração e de toda a alma. Prometeu cumprir todos os termos da aliança escritos no livro. Exigiu o mesmo de todos em Jerusalém e do povo de Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram essa promessa e renovaram sua aliança com Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Israel e exigiu que todos adorassem o Senhor, o seu Deus. E pelo restante da vida do rei, eles se afastaram do Senhor. Não se afastaram do Senhor e o Deus de seus antepassados. Aleluia. A história do rei Josias, para mim, é uma história tão completa. Tão completa. Josias assume com 8 anos o reinado. 8 anos de idade. E ele decide não seguir a vida do seu pai, do seu avô. Ele decide quebrar um ciclo de pecado existente na sua casa. Davi ficava 17 gerações antes de Josias. 17. Ou seja, 15 reis passaram entre Davi e Josias. E nenhum deles conseguiu ser exemplo para Josias. O que me espanta é a idade de 8 anos dele.
8 anos. E isso me revela algo muito precioso. Muito precioso. Os seus filhos, os nossos netos, estão lendo a nossa vida. Os nossos filhos e os nossos netos estão lendo a nossa vida. Todos os nossos atos, todos bons e ruins, são observados por eles. E a Josias, na sua infância, foi apresentado a ele um padrão bíblico, um padrão de um Deus que é zeloso e que não divide a glória dele com ninguém. E quando ele assume com 8 anos de idade, apesar de ter uma discussão teológica sobre isso, que não vem nada ao caso. Quando ele assume com 8 anos o reinado, ele espera um tempo. Por que ele espera o tempo? Porque ainda habitavam naquela terra governantes, levitas, sacerdotes, escribas, que eram profanadores do templo. E por medo ele teve que esperar um tempo antes de começar a transformar aquela nação. Mas Deus abateu a todos, aqueles que depravaram o templo do Senhor. E agora Josias faz algo muito interessante. Fala para a pessoa do seu lado aí. Ele começou a restaurar o templo. Por onde é que começa a transformação da nossa casa? Restaurando o templo. Fala assim, o altar do coração precisa ser limpo. E como nós limpamos o altar do nosso coração? Apenas deixando de lado tudo aquilo que nós praticamos? Fala assim, reduzindo a pó tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Quando ele reduz a pó, Josias pega o corpo daqueles antigos sacerdotes lá, a ossada, e joga nos lugares onde tinha altares, para tornar aqueles lugares impuros, para que nunca mais houvesse nada naqueles lugares. Josias começa a limpar e despedaçar tudo aquilo que começa a ocupar o lugar de Deus na nação de Israel. Tudo, exatamente tudo. Josias não negocia. Josias não cria um meio termo. Josias, ele é radical. Radical, porque na nossa vida, para que o templo de Deus seja restaurado, nós precisamos ser radicais. Não há concordância entre luz e trevas. O próprio Jesus fala em João 3 que a condenação consiste em amaram as trevas mais do que a luz, e com medo de se expor, permaneceram nas trevas. O pecado dos nossos antepassados nos procuram,
eu, Júnior, não luto por pecados novos da minha casa. Mas o pecado do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, eles todos os dias procuram a minha vida. Até que é uma renúncia na vida deles. Falando, eu não vou mais viver o pecado e dar continuidade. Nós tínhamos uma vida de prosperidade financeira. Até o meu pai pedia a conta do trabalho dele, que ganhava um baita de um dinheirão. Ia na churrascaria, pizzaria, a gente escolhia onde a gente ia comer. Porque ele fala, a partir de hoje eu não quero mais a vida que eu tinha. Uma vida de domingo na igreja e uma semana no inferno. A renúncia dele custou um processo. E por que custou um processo? Porque Deus estava tirando o Egito de dentro da nossa casa. Deus estava tirando o mundo de dentro da nossa casa. Deus estava purificando. Mas quando eu cheguei na minha maioridade, aqueles ao qual foram prestados cultos por gerações bateram no meu coração. Alcoolismo, promiscuidade, derramamento de sangue. Eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão de não cultuar mais a esses deuses. Os deuses dos nossos antepassados. Você é responsável? Você é culpado pelo pecado deles? Não. Mas você precisa reconhecer que é real. Você precisa reconhecer que é real. Agora você precisa reconhecer que você é responsável por também praticar isso. Você também caiu no pecado dos teus pais. Você também praticou. Esses tempos a minha filha mais velha mandou uma mensagem para mim 00:30. Ela sabia que eu estava acordado. Mandando um texto. E ela falou, poxa pai, tu foi tão grosso do BC que eu não tenho mais paciência para esse texto. Porque as pessoas usam ele para dizer que os pecados dos nossos antepassados não podem vir sobre nós porque Deus não é injusto. E lá nesse texto no final diz assim, por acaso você acha que eu sou injusto? Eu estou te condenando porque você é responsável e você sabe disso. O problema é que só leu o começo do capítulo, não leu o final. Deus não é injusto. Você trouxe para dentro da sua casa altares que foram construídos e adorados dentro da sua casa por gerações. Está escondendo altares dentro da sua casa, achando que não vai acontecer nada. Adorando a promiscuidade, a imoralidade, a mentira, os vícios, a murmuração. Pecado sendo alimentado por gerações dentro da sua casa. Pastor, por que eu não saio desse lodo financeiro? Porque você continua trazendo altares para dentro da sua casa. Por que a minha vida continua igual, pastor? Porque você continua adorando a deuses antigos. Você continua alimentando. Ah, pastor, e o que eu faço para quebrar esses ídolos? Você precisa expor que você adora. Você precisa falar a verdade. Trazer para a luz. Porque as pessoas olhavam para o templo do Senhor, mas lá dentro estavam cheios de ídolos. E a presença
de Deus não se negocia. Ele não negocia, ele não negocia. Ele não vem em altares contaminados. Ele não compactua com altares defraudados. Ele não compactua. Ele não vai entrar no coração cheio de ídolos. Não adianta. Não adianta, isso é fé mentirosa. Pare de negociar com a palavra. Pare de ler para tentar achar caminhos para se defender. Não se defenda. Não se defenda. Porque quando você começar a arrancar os ídolos do seu coração, fala para a pessoa do seu lado. O nosso corpo é o templo. Eu vou ensinar vocês a falar com a pessoa do lado. É olhando para o bago dos olhos dela. Porque se ela está desviando o olhar, quem diz a Nete, é porque está devendo, né, Nete? Desviou o olhar é porque está devendo, né? Olha no bago dos olhos. A divisão entre a ramela e a córnea. Olha lá. Fala assim: o corpo é o templo. O coração é o altar. A boca é a porta de entrada e saída. Por onde precisa sair os ídolos? Por onde precisa sair? E não é cuspindo no chão. É confessando. Porque quem confessa e deixa, alcança. E sabe o que acontece quando a gente desentulha? Você descobre algo maravilhoso. Sabe o que você descobre? Que a palavra de Deus sempre esteve dentro do seu coração. Sabe por que você lê a Bíblia e você não entende? Está entulhado. Quando você tira e você lê a palavra de Deus, a palavra que já está aqui começa agora a vir para fora. E são palavras de vida, palavras de arrependimento. Não existe outra forma. Hoje eu falei lá em casa: vocês vão para o culto ou vocês vão ficar vendo o jogo do Brasil? Aí eles ficaram pegando no meu pé: vão ficar no jogo, não sei o quê, brincando. Aí eu falei assim: o problema não é meu, porque o culto não é meu. Aí eu falei: vocês estão perdendo, porque hoje eu vou falar o segredo das prosperidades. Hoje eu vou ensinar o segredo para se dar bem em tudo. Eles falaram: então a gente vai. Qual o segredo da prosperidade? Quebrar todos os altares. Tirar para fora. E começar a se mover pela palavra. Não importa ter dinheiro. Se você tem um filho na UTI, é ou não é? Importa você ter grandes castelos e estar perdendo a sua vida por um câncer? O que é prosperidade? Fala para a pessoa do seu lado. Conhecer todo o propósito a respeito de Deus, que já está na palavra. Quando você começa a ler os livros,
Quando a palavra começa a jorrar dentro do seu coração como fonte de vida, você começa a ter vida, e vida em abundância. Seu casamento vai ser restaurado. A vida com seus filhos será restaurada. O seu trabalho será restaurado. Não que você vai ser sócio de Jesus. É porque você desistiu da sua vida para Ele. E Ele vai falar daqui que eu me responsabilizo. Mas eu não negocio altares misturados. Eu não negocio. Sabe como é sutil isso? Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, eu posso ouvir música do mundo? Eu juro para vocês que eu tenho vontade de dar um tapa na cabeça da pessoa. Mais do que isso, a gente pode ser preso, pastor. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: é bobo essas perguntas, né? É óbvio, né? É lógico. É lógico. Olha como é que é o ser humano. Quinta-feira à noite, um casal chega para mim e fala assim: meu filho de 27 anos está perdido, pastor. Ora por ele, para ele sair das drogas, para ele voltar para casa, voltar para a família dele que está separado. Aí eu vou orar pelo casal. Quando eu vou orar pelo casal, eu coloco a mão no peito do cara. E eu falo assim: eu repreendo a morte que está entrando pelos pulmões nessa casa. Eu repreendo agora a morte que está entrando. Eu só consegui orar isso. Eu não sabia que ele era viciado em cigarro. A esposa chega no outro dia de manhã, fala: pastor, eu tenho um milagre para te contar. Eu falo: meu marido foi botar o cigarro na boca, não sentiu o gosto de cigarro. Jogou fora, ligou outro, não sentiu o gosto de cigarro. Foi lá, comprou um Marlboro, pastor, que é mais forte, e não sentiu o gosto. Tirou o filtro e fumou para sentir, não sentiu o gosto. E eu falei assim: esse cabeção continua insistindo? Ele pediu um milagre para o Senhor, Deus curou, e o que ele está fazendo? Tentando voltar às práticas dos antigos ídolos. Vem no domingo à noite e se derrama aqui, chora largado. No outro dia, o miserável está adorando outros deuses. Se diz religioso, se denomina povo de Deus, mas não é nada. Continua voltando para antigos altares. Para de ficar lutando contra o pecado. Para de insistir com o pecado. Remova do seu coração. Um livro será descoberto. A palavra de Deus que está escondido dentro de você vai ser revelada, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Um profundo arrependimento virá sobre você. E quando vem o profundo arrependimento, uma humilhação é real. A contrição é real. Joelho no chão é real. Choro é real. Um sentimento de que você não é nada. E aí ele vem, traz paternidade, restauração da identidade, restauração de propósito. Quantos jovens que chegam para mim e falam assim: pastor, eu tenho problema de homossexualidade. Você não tem. O problema foi as portas que os seus pais abriram.
E você está se tornando responsável ao concordar com a idolatria praticada pela tua casa por anos, porque agora chegou a sua vez de recusar. E a vara da homossexualidade é uma só. De um lado é homossexualidade, do outro lado é promiscuidade, fornicação, adultério. A árvore é a mesma. Um dia um cara chegou e falou assim: eu não acredito nesse papo aí, pastor, está falando. Eu não acredito. Daí eu falei assim para ele, de uma forma muito simples: o problema é teu. Ali tem uma tomada que dá choque. Eu não acredito que ali dá choque, o problema é teu, enfia o dedo ali. Vai, te ajuda aí até ali, vai, enfia o dedo. O que vai acontecer? Por quê? Porque existe uma lei da eletricidade. É lei. Sabe o que acontece? O cara é alcoólatra, o pai é alcoólatra. Ele não acredita no... A filha criada na igreja virou alcoólatra. Aí ele bate na menina, repreende a menina. A menina continua alcoólatra. Ele diz que a menina está errada. Fala: você não pode mais, você está de castigo. Aí ele vai fazer um churrasco. Tem até espuma, pastor. Quem abriu a porta? Ah, é só uma. Não, pode ser só uma, irmão. Pode ser só uma. O demônio aceita só uma. Ele não tem problema. Para ir para o inferno, o pré-requisito não é ter fé. Fé na clientela do lado. Para ir para o céu precisa ter fé. Para o inferno não precisa. Essa frase não é minha, eu queria que fosse. Mas o pastor que falou isso tem muita criatividade. O problema é seu, cara. Deus está querendo transformar a sua vida. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3 que Ele está à porta aí. Quem abre, Ele entra. E ceia. Por que ceia? Por que ceia? Porque ceia é purificação. Ele entra e purifica. Ele entra e transforma. E Ele transforma o altar do seu coração. Talvez há muito tempo o teu leito nupcial está manchado. Há muito tempo não existe mais um lençol chamado respeito. Você trouxe muita imoralidade para dentro da tua cama. Você colocou Deus para o lado de fora e falou assim: fica aí um pouquinho que eu vou aqui. E você estragou tudo o plano de Deus. Porque os seus filhos não foram gerados no altar do Senhor. Foram gerados em altares de promiscuidade. Porque você estava trazendo pornografia, masturbação. Você estava trazendo toda a sorte de pecado para dentro daquela. Às vezes com a tua esposa pensando em outra mulher. E você, mulher, muitas vezes usando o teu marido para suprir as tuas carências. Manipulando o teu leito nupcial. Manipulando os filhos. Quantos estão me entendendo? Josias chama todo o povo.
Josias reúne todo o povo. Ele lê a palavra para todo o povo. Ele lê a palavra para toda a sua família. E fala: nós desonramos ao Deus que sempre esteve aqui. Eu sou responsável pelo pecado dos meus pais, porque eu também pequei. Josias, aqui não conta, mas quando você vai ler a Midrash, conta que Josias jejuou por 8 anos. Por isso que ele assumiu com 8 e só foi reformar com 16. Ele fez um profundo techuvá, um profundo arrependimento, purificação. Porque nós precisamos nos arrepender, começar a purificar o nosso coração, para que tudo que nós estamos vivendo seja restaurado. Amém? Amém. Aí agora ele renova a aliança com o Senhor. Tem gente que fala assim: pastor, mas eu fumo, eu bebo, eu sou imoral. Pastor, eu não consigo me livrar dessas coisas. Eu não consigo fugir dessas coisas. Pastor, os meus filhos estão indo para um caminho de perdição. O que eu faço? Comece a parar de dizer que é teu. Para de dizer que te pertence. Para de dizer que você é isso. E começa a declarar que você é filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus. E começa a dar ordem ao seu corpo. Ao seu corpo. Corpo, pare de aceitar a morte dentro de você. Pare. Eu declaro no nome de Jesus: pulmões agora sejam restaurados. Todos os brônquios, tudo. Se existe efizema, vai sair no nome de Jesus. Tudo vai ser restaurado no nome de Jesus. Volte ao seu estado original, porque a partir de hoje eu só adoro ao Senhor. Comece a declarar sobre o seu corpo. Comece a dar ordem, porque a ordem vem pela porta. Não é da ordem aqui, é da ordem aqui. Ministre sobre o seu corpo, dê ordem. Tem gente que está tentando arrumar a sua vida pelo lado de fora. Tem gente fazendo isso. Tem gente que olha para casa assim, tudo rachado, tudo feio, tudo quebrado. Eu vou começar a arrumar o jardim da casa, eu vou pintar por fora. Eu vou pintar o telhado, porque essa casa é velha, está destruída, mas quem passar fora precisa ver que está bom. A palavra de Deus diz que isso é hipocrisia. Hipocrisia. Mateus 23. Isso é hipocrisia. Abra Mateus 23. O próprio Jesus fala algo muito importante. Abriram? 25. 23, 25. Versículo 1 diz assim: então Jesus disse às multidões e aos discípulos. Agora vai para o 25. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus,
que Jesus fala ali? Hã? Hipócritas, falsos. Tenha cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, o exterior também ficará limpo. Que aflição espera mestres da lei e fariseus hipócritas! São como o túmulo pintado de branco, bonito por fora, mas cheio de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição espera mestres da lei e fariseus hipócritas! Constrói túmulos para profetas e enfeitam os monumentos dos justos. E depois disse: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que o antepassado de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Por isso eu lhes enviei profetas, homens sábios, mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, olha o que está escrito aí, 35. Como resultado, serão responsabilizados pelos assassinatos, pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade: esse julgamento cairá sobre a presente Quem falou isso? Falou que os fariseus, mestres da lei, seriam responsabilizados por todos os assassinatos, desde Abel até Zacarias, e seriam julgados no tempo presente, porque cometeram os mesmos pecados dos seus pais, e não se arrependeram, e não se arrependeram. E não. Qual é a chave? Humilhação, arrependimento, cara no pó e confissão de pecado. É muito fácil falar assim: quem quer aceitar Jesus? Todo mundo levanta a mão. É muito legal aceitar Jesus. É muito legal. Agora vai na frente da tua esposa e diz tudo que você faz. Mas pastor, eu já aceitei a Jesus, pastor. Já está tudo na cruz de Cristo. Nega a si mesmo. Tome a sua cruz, que é a vergonha se expondo publicamente, para que você, ao confessar, você alcance a misericórdia. Sabe qual é a maior dificuldade nessa história toda? É caminho de volta. Gente do céu, é um trampo. Pensa num povo que negocia. Meu Deus do céu. Tem gente que vem com a Bíblia aberta falando: mas pastor, mas diz aqui.
Disse, só por tu vir que a Bíblia já diz que tu tem orgulho nisso. Tem medo, né, nego? Adão também teve. Você escondeu de Deus. Não, nego. Precisa confessar. Mas pastor, o que ela vai fazer? Eu não sei, mas precisa confessar. Mas meus filhos? Não sei, mas precisa confessar. Só que nesse tempo de caminhada com Deus, eu vi o poder da restauração no confessar. Porque eu já testemunhei muitas famílias que hoje falam, pastor, nós estamos vivendo o melhor momento das nossas vidas. E aí às vezes chega uma pessoa e fala assim, pastor, eu ainda tenho uma coisinha no meu coração, eu não quero que isso atrapalhe o meu casamento que está tão bom. E aí a pessoa vai e confessa, bem assim, isso pode, bem assim, cara, se isso pega você, vai lá e fala para o teu marido, ela vai e chama, confessa. E aí ele fala, pastor, eu estou me sentindo aliviado, pastor. Isso é se tornar responsável por aquilo que está carregando dentro. E quando você coloca Jesus para dentro do seu coração, limpando o altar do seu coração, o teu coração vira um lugar irresistível para a presença dele. Um óleo de alegria recai sobre você. Óleo de alegria, unção, presença de Deus. E o maior benefício de adorar a Deus é andar com Ele, viver com Ele, estar com Ele, ser usado por Ele. E tudo que você está vivendo será transformado. Fique de pé. Tem gente olhando para o lado agora, falando, lascou para mim. Estou pego. Quem diz a Bambinete, tá pego, querido. Agora você precisa fechar os seus olhos. O que eu preciso fazer, pastor? Fechar os teus olhos. E falar com o Pai. Você não precisa responder nada para mim. Você leu a palavra de Deus. Você viu o que está escrito. É um tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de assumir o custo da limpeza. É tempo de colocar no pó todos os ídolos, todos os pecados, todos os vícios, todas as práticas maldosas, maliciosas. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus.